Eu quero chamar ao vivo, lá de Canoas, região metropolitana de Porto Alegre, a Juliana Rodrigues. A gente encontrou a Juliana lá em Canoas e ela vai conversar com a gente ao vivo para dar um pouquinho do panorama por lá. Juliana, antes de mais nada, quero, enfim, manifestar toda a nossa solidariedade a você, a sua família, aos seus amigos. Imaginamos apenas, não sabemos, mas imaginamos apenas o que é que vocês estão passando por aí. Boa noite. Queria que você contasse pra gente onde é que você tá, como é que foram esses últimos dias aí pra você e pra sua família, Juliana. Boa noite, tudo bem? Então, foi bem trágico aqui, tá bem feia a situação em Canoas. Mais de 50% da cidade está submersa. Para nossa família foi bem complicado, porque a gente achava que não ia inundar a nossa casa, mas foi passando o tempo e cada vez mais chovendo, e infelizmente a gente teve que sair de barco da nossa casa porque já estava inundando tudo e era muito perigoso a gente ficar lá. Saímos eu, meu esposo e meus 3 filhos de barco. Foi bem intenso. Estamos no abrigo agora e tá bem difícil mesmo a gente aceitar a situação. É uma coisa bem trágica. Mas aqui a gente está sendo bem acolhido, graças a Deus a gente está todos com vida, todos saudáveis. O abrigo é aqui na Escola Maria Auxiliadora e eles estão nos suprindo com todas as necessidades básicas, doações, né? De toda Canoas, das cidades próximas, de outros estados, estão vindo doações também. Mas é uma situação bem triste, porque provavelmente a gente perdeu muita coisa. Juliana, quando é que vocês perceberam que vocês iam ter que ir embora de casa e que dia aconteceu isso? Semana passada estava muito intensa a chuva, não parava nunca, mas na noite de sexta-feira começou a alagar nossa rua. E a gente foi acompanhando de madrugada, porque nunca tinha ficado alagada daquele jeito. O pessoal já começou a sair de suas residências, era carro começando a boiar na rua, famílias dentro de carro, correndo pela rua. E a gente foi acompanhando como o nosso pátio é um pouco mais alto, ainda estava na nossa calçada. Esperança de que não fosse inundar nosso pátio. Fomos esperando até o começo da manhã de sábado, quando a gente viu a água não parava de subir e a gente teve que sair no sábado, meio-dia, mais ou menos. Se a gente ficasse mais um pouco, provavelmente a gente não conseguiria mais sair. E quem é que tirou vocês? Foi um barco do bombeiro, da Defesa Civil ou foi alguém que ajudou? A gente saiu praticamente só com a roupa do corpo. O que acontece? A gente não ia sair de casa. Não ia independente da situação, mas a gente tem um vizinho que mora do lado da nossa casa e nosso vizinho tem câncer e é um idoso. O filho dele estava com ele lá e eles têm um barco e chamaram uns amigos para resgatar, para ajudar, né, a carregar o idoso, tudo. E eles que nos incentivaram a sair de casa. Foi no barco dos vizinhos. Eles que nos ajudaram a sair. Por incentivo deles, né, porque já estava aumentando demais o nível da água. Mas se não fosse por eles, não sei se a gente conseguiria sair. Porque simplesmente a Defesa Civil não deu conta, a população toda que tinha condições começou a ajudar, se não fosse por vizinhos e pessoas ajudando, com certeza, pela Defesa Civil a gente não conseguiria sair. E vocês conseguiram pegar documento, alguma coisa? Deu tempo ou ficou tudo para trás, Juliana? Não, os documentos a gente conseguiu pegar. Como a nossa casa é alta, sim, deu tempo de pegar documentos, mas roupas, coisas assim, a gente pegou. Os adultos pegaram praticamente só a roupa do corpo e das crianças a gente conseguiu pegar um pouquinho mais de coisa e botar numa malinha pequena, porque é um barquinho pequeno, né? Então a gente não poderia encher muito. Corria o risco de da gente cair do barco, né? Por ter muita coisa. E você conhece alguém que não conseguiu sair, Juliana? Alguém que está desaparecido ainda? Algum vizinho, alguma coisa assim, amigo? Não, amigo e conhecido ainda não, mas diz que até hoje ainda tinha algumas pessoas em alguns bairros e alguns animais também em cima dos telhados, aguardando serem resgatados.
Só para a gente encerrar, para eu te liberar, Juliana, para você descansar, como é que tem sido desde que vocês saíram de casa? Você falou que está num abrigo, numa escola, com a tua família, né? A gente tem falado, ouvi muito aqui de longe, o principal, ou um dos principais problemas, são vários, é falta de água potável. Tem água aí para vocês? Nessa escola tem poço artesiano, então tem água. A gente tem que cuidar, não ficar gastando muito, porque são caixas d'água, né? E não dá conta, porque muita gente, muitas famílias, mas tem sim. Mas na cidade, quem não tem poço tá sem água. Tá bem precária a questão da água, bem complicado mesmo. O pessoal tá com bastante problema, tem alguns bairros que não tem luz também. Então tá um caos assim a cidade, tá bem difícil mesmo. Juliana, obrigado pela atenção aqui com a gente e, bom, que todos fiquem bem aí. É bom saber que você, os teus meninos, teu marido estão a salvo e num abrigo seguro e, enfim, agora é esperar isso passar e ver o que ficou para trás, mas o mais importante tá guardado, que é a saúde de vocês, e a gente está aqui torcendo para que isso passe logo, tá bom? Verdade. O mais importante é a nossa vida, a nossa saúde, né? Obrigado, Juliana. Muito obrigado. Juliana Rodrigues conversou com a gente ao vivo lá de Canoas. Queria ouvir um pouquinho do Urian. Urian, assim, difícil ter palavra porque a gente está assistindo, né? Um negócio, assim, do ponto de vista do número de óbitos até agora, não é? É algo assustador, avassalador. Do ponto de vista da quantidade de água, assombroso. Né? E o negócio para pensar a partir de agora é o seguinte: são tempestades tropicais, ciclones extratropicais com uma frequência absurda no Rio Grande do Sul. Né? Esse foi mais forte. Mas o próprio governador lembrou hoje que eles estão reativando o Pix para receber doação. O Pix que foi inaugurado em novembro, por causa de uma outra tempestade não tão devastadora quanto essa no Vale do Taquari. Ele foi mais concentrada, mas enfim, o Rio Grande do Sul vem num histórico recente aí traumático do ponto de vista climático, né? O que a gente está vendo de recente, de atual, com certeza é no Rio Grande do Sul, algo sem precedentes, não só lá, mas no Brasil é raro a gente ver algo nessa dimensão. Óbvio que sempre acontece. Então, as chuvas na Bahia, as chuvas em Petrópolis, no Rio de Janeiro também, e agora no Rio Grande do Sul. E assusta. Eu até fiquei impressionado quando a convidada disse que ela observou durante a madrugada o nível da água subindo, porque vocês devem ter visto também que viralizou um vídeo de um hotel, da recepção de um hotel, que inundou em 2 minutos. A gente tem esse vídeo. A gente pode mostrar esse vídeo agora e você pode continuar falando sobre o vídeo. Urian, o Thiago vai colocar esse vídeo. Enquanto isso, você pode continuar narrando, que o vídeo vai entrar, não tem áudio, então você pode ficar à vontade. O que impressiona bastante é isso, porque você fez a pergunta se ela conseguiu pegar os documentos, ela falou que sim, porque a casa era alta, que conseguiu pelo menos um pouco de roupa das crianças, só que numa situação dessa, em que praticamente não está entrando água, e depois em 2 minutos você vê uma enxurrada, quase como se essa sala e essa recepção tivesse sido colocada... Essa imagem aí, olha. E é quase como se você colocasse isso Pode encher a tela aí, de uma correnteza. Então, realmente não dá tempo. E por mais que aquelas pessoas que são avisadas, elas não querem deixar suas casas também, em muitos casos. Por quê? Casa é o lugar onde a gente se sente seguro. É o lugar onde, quando acontece alguma coisa errada fora, quando nós nos sentimos vulneráveis, é para casa que nós voltamos. Então, como que você fala para uma pessoa para ela abandonar tudo que ela tem, senão ela pode, inclusive, perder a própria vida? Então é muito delicado e parece muito fácil olhando à distância. É óbvio que numa situação de vida e morte você larga tudo e vai, mas no lugar dessas pessoas realmente não é bem assim. Pessoas idosas que estão ali, passaram às vezes 7, 8, 9 décadas vivendo no mesmo lugar, ter que deixar aquilo, porque aquilo nunca aconteceu antes. E isso aponta para questões climáticas, óbvio, tem todo o fator de investimento
público, federal, estadual, municipal, para aprender a lidar e prevenir com que esse tipo de desastre aconteça, mas também da gente aceitar, enquanto sociedade, que isso é algo que vai estar sempre presente nas nossas vidas a partir de agora. Então, nossa postura em relação a isso precisa mudar. É isso. Esse vídeo é impressionante, né, Fábio? A água sobe, não tem nada num primeiro momento, em 2 minutos a recepção desse pequeno hotel tá inundada de uma água barrenta, uma rapidez impressionante, né? É extremamente difícil. Extremamente difícil. Chega a ser, de fato, revoltante quando a gente olha. O Urian trouxe muito bem que não é fácil a situação. Quando a gente olha os vídeos, parece que é fácil abandonar uma casa. Não é. São os bens que você conquistou de anos e anos de trabalho. E você vai ver que você vai perder tudo em segundos. Então, de fato, é revoltante. E aqui tem o fator climático, com certeza. E tem um fator, acho que o principal é a utilização dos impostos, né? Que a gente fala... O Rio Grande do Sul, a população gaúcha, em 12 meses, pagou em tributos mais de 188 bilhões de reais. 188 bilhões. É muita coisa em tributos federais, municipais e estaduais. Para quê? Para quando vir uma situação dessa, ele consiga dar conta. E a gente vê que a Juliana não recebeu nenhum aviso, parece, não teve nenhuma iniciativa pública, e sim o vizinho que conseguiu um barco. Então é extremamente revoltante não ter o governo nisso. E eu falo principalmente na precaução. Principalmente na precaução. A gente olha para eventos climáticos, eventos em outros países, há sim uma reconstrução, há uma preparação. Por exemplo, 87% dos prédios no Japão são preparados para terremotos. E aqui no Brasil não tem nada disso. E uma tragédia como essa, que poderia ser evitadas muitas mortes. É isso. Bom, a gente está falando, segundo o último balanço, de 95 mortos, de 131 desaparecidos, 207 mil pessoas fora de casa, estradas fechadas, 650 mil casas sem água. Aliás, 85, segundo o último levantamento, 85% da cidade de Porto Alegre, a gente ouviu a Juliana agora, de Canoas, que é uma cidade da região metropolitana de Porto Alegre. Em Porto Alegre, 85% da cidade, e esse número deve aumentar, sem abastecimento de água. O prefeito publicou inclusive um decreto, está proibido, é como se fosse o auge do racionamento de água, está proibido fazer qualquer coisa que não seja a utilização doméstica da água. Não pode lavar carro, até funcionamento de pet shop foi restringido, porque as bombas em Porto Alegre, eles têm 6 estações de distribuição de água. As bombas não podem funcionar, porque elas estão submersas. Se botarem para funcionar, vai ocorrer um problema elétrico ali, enfim, há risco de eletrochoque, elas vão evidentemente quebrar naquele mesmo instante. Então, de 6, só tem uma estação de água funcionando em Porto Alegre. Por isso é que estão pedindo água potável, especialmente água potável. Eles precisam de tudo, roupa, remédio, objeto para higiene pessoal, mas água, especialmente água, porque água é artigo raro lá hoje. Isso que o Thiago colocou aí na tela pra gente é uma imagem que nós retiramos do canal do Sacani, não é isso, Bia? Do canal do Sacani, no Instagram, no YouTube também. Eu vi no Instagram dele isso aí. Se você quiser encher a tela pra gente também, Thiago, não sei se dá, se é possível. Essas imagens, elas são impressionantes, né? É aquilo que a gente estava falando ontem. É o antes e o depois. Você vê ali, né? São imagens feitas via satélite do Google, né? E o marrom é a água depois, né? Impressionante. O marrom são as enchentes. Então você tem ali a área urbana, as áreas rurais, e de repente Rafa, vira tudo uma coisa só. Essa coisa marrom, Urian. Posso até provocar aí com uma frase que você falou agora, que é o antes e o depois. Na verdade, é o antes e o agora, né? Porque o depois, isso, exatamente, a gente vai saber, na verdade, o tamanho do desastre quando essa água descer. O que pode levar aí alguns dias ainda. Estavam falando em algo em torno de 10 dias ou até mais tempo do que isso. E aí a gente não sabe a dimensão do estrago que isso vai ter. Então, é muito desesperador você olhar sabendo que existe aquela quantidade de água, essa quantidade de água marrom ali, ao mesmo tempo que, ironicamente, falta água para essas pessoas, sem saber o que está por baixo. Se tem corpo, o que tem.
porque os relatos, eles são muito assustadores, as histórias são, os vídeos de resgates é o que mais tem gerado, e aí eu acredito que se for para tirar qualquer coisa positiva disso tudo, duas pelo menos, né? Uma é que isso traz uma conscientização de que a gente vai ter que falar disso a partir de agora. A população, inclusive em um ano de eleição, eu sei que num país em que a gente tem muitos problemas de segurança, de saúde, de educação, parece quase futilidade você falar em mudanças climáticas, parece quase uma bandeira idealista de esquerda. Não, vamos aqui falar de preservação ambiental. Não, é isso. Então isso vai ter que ser inserido. Domingo foi o dia mais quente para o mês de maio em São Paulo em quase um século. Era época de garoa e frio em São Paulo, maio, né? Isso vai ter que ser inserido no debate público. Então, é algo que a gente tem que tirar a partir de agora. E outra coisa positiva, se é que tem, né, a gente precisa se apegar a algo, é a onda de solidariedade que essas imagens acabam gerando de doações do Brasil inteiro, mostrando aí compaixão com os gaúchos. Aliás, daqui a pouquinho a gente vai mostrar algumas imagens de resgates de pessoas e de animais também, animais de rua, animais domésticos que estão sendo resgatados por brigadistas, mas especialmente por voluntários que estão lá na região. Ô Fábio, esse tipo de evento tem um impacto grande na economia, né? O acidente de Mariana, por exemplo, o de Brumadinho, eles tiraram PIB. Né? Para além de tudo que a gente está falando aqui, que é o muito mais importante, que são a vida das pessoas, o resgate das pessoas, enfim, a volta das pessoas para casa. Como o Urian lembrou, depois que a água baixar, a gente vai entender quem vai poder voltar, quem não vai poder voltar, para onde vai voltar. É um desastre que a gente não conseguiu enxergar ainda, né? É tentar vencer a hora seguinte, o minuto seguinte, para depois encarar a nova batalha, né? Isso ainda está por vir. Mas do ponto de vista econômico, num estado tão importante para o agronegócio, por exemplo, quanto o Rio Grande do Sul, isso vai ter um impacto para o Rio Grande do Sul e para o país, do ponto de vista da economia, de perda de PIB, relevante, né? Perfeito, Rafa. Ele acaba afetando tudo. Por exemplo, o arroz, que ele é muito comercializado, ele é muito forte no Rio Grande do Sul. Então, grão em geral, né? Soja, milho, tudo. Provavelmente vai ter que importar uma parte e isso o preço sobe. E aí vem a questão da inflação, e a gente está em semana de Copom, que deve ter amanhã, corte de juros amanhã. Hoje é terça? Então começou hoje, né? Isso, começa hoje a reunião, amanhã eles anunciam corte de juros, que a expectativa já não era cair tanto, não continuar no meio por cento. Agora deve 0,25%, e esse fator com certeza ele acaba afetando. Por quê? A taxa de juros ele tem como fator principal controle da inflação. E esse que está acontecendo vai direto na inflação, direto no aumento de preços. Então vai ter um impacto muito forte, além que é ruim, né, falar de economia quando a gente está falando de vidas. Mas é uma consequência. Mas é uma consequência também muito pesada que eu acredito que vai afetar. A gente está vendo ali a questão fiscal no Brasil, que é muito desafiador. Teve mudança de meta, inclusive hoje o Luiz Stuberg, que é um dos grandes gestores, que é o gestor da Verde, ele falou que abriu mão do governo, porque não vai cumprir meta fiscal, abriu mão. Então a gente está vendo que é um desafio a mais para o governo, que já está sofrendo com essa meta fiscal, que eles já fizeram alguns ajustes, um novo arcabouço do arcabouço, e agora tem essa situação também que vai ser desafiadora. Bom, o Lula falou hoje na possibilidade de importar feijão e arroz, né? Porque o preço já era um problema. Já era. Antes disso tudo que aconteceu, né? Ele disse hoje, inclusive, hoje de manhã ele deu uma entrevista para rádios do país e em determinado momento ele disse que já tinha chamado o ministro da Agricultura para conversar, para questioná-lo sobre o preço, especialmente do arroz e do feijão, né? A gente discutiu aqui, Urian, várias vezes, né? A popularidade do presidente em queda, uma das razões, preço do alimento, porque a inflação em baixa, o desemprego em baixa. Bom, o que é que está acontecendo? Sim, a inflação em geral está em baixa, mas o alimento está pesando para as pessoas. Arroz e feijão. E essa tragédia toda atinge o Rio Grande do Sul, um dos principais produtores de grãos do país. E hoje o presidente disse, falou, olha, eu já tinha chamado o ministro da Agricultura, ele disse que tinha uma quebra, um atraso na colheita de feijão, por exemplo, isso justificava o aumento do preço. Agora não vai haver colheita mais, né? ou boa parte da colheita, enfim, está perdida, né? De feijão, de arroz, e a possibilidade de importar
passa a ser uma possibilidade real agora, porque, enfim, se já era um problema, vai ser Ele já problema e meio agora. estava importando do Uruguai, da Argentina, do Paraguai, e agora deve com certeza aumentar, e isso faz com que os preços aumentem, né, quando a gente traz importação. E a tarifa de importação vai ser importante eles olharem para isso e vai ser uma receita a menos. Provavelmente, se eles trouxerem e não baixarem a tarifa, que é algo de 8% a 9%, por conta de arrecadação, vai complicar ainda mais e vai subir muito mais os preços. Então, provavelmente, eles devem tirar essa tarifa que tinha sido extinguida em 2020, voltou em 2022 e agora se permaneceu. Pois é, a gente tem aí alguns vídeos, né, Thiago, de resgates que nós separamos, uma pequena amostra para vocês aqui de milhares de coisas que aconteceram ao longo desta terça-feira, né? Tem uma tragédia debaixo dos nossos olhos, tem muita gente precisando de resgate ainda, há um temor com a volta da chuva a partir de quinta-feira provavelmente, estão esperando mais 300 milímetros de chuva em algumas cidades do Rio Grande do Sul, o que não é muito na comparação com o que já choveu, mas o que choveu é absolutamente fora da curva, é muito. Se você imaginar que em São Paulo você tem problemas quando chovem 80 milímetros, por exemplo, a gente está falando de 300 milímetros em lugares já absolutamente saturados. A perspectiva de técnicos em meteorologia, de administradores das prefeituras da região metropolitana de Porto Alegre, por exemplo, é que a água começasse a baixar em 10 dias, sem chuva. Porque o Guaíba, por exemplo, não está recuando, vai demorar para recuar. Mas com chuva, talvez esse prazo se estenda um pouco mais, para além, imagino que é 10 dias. Não, fora que chuva ainda atrapalha nos resgates, né? Às vezes é um helicóptero que não consegue voar quando está chovendo, um barco que não consegue navegar direito, então isso acaba deixando essa situação mais desesperadora ainda, porque não é só o fim, né? Quando que a água vai voltar, mas é as pessoas que cada minuto sem água conta, né? Quantos dias a pessoa consegue viver sem água? A gente tem os resgates aí, Thiago, para mostrar? Vamos lá, então. Tá chegando para fazer uma busca nessa área, que por incrível que pareça, tudo isso era um bairro, tudo isso eram casas. O cenário é realmente devastador. Sobrou nada aqui, absolutamente nada. Essa é a área de busca que a gente tem, é um bairro inteiro. Sobrou absolutamente nenhuma casa em pé. Estamos aqui na beira do rio, começar uma varredura daqui para lá, mas a ideia é a gente vai ficar alguns dias na busca aqui. A cidade foi completamente dizimada, completamente destruída, então tem muito trabalho para ser feito aqui. Bora lá. Só porque tá no carro. A gente estava trazendo as crianças e esse rapaz aí estava já se vendo na água, tentando sair. Agora a gente está dando uma carona para ele aqui, puxando ele. Não dá para entrar no barco que tá cheio. Olha a situação, gente. Oh, Deus. Deus. Tenha piedade. É isso aí, é uma amostra pequena de tudo o que aconteceu e está acontecendo. O Urian lembrou agora há pouquinho que tem a perspectiva de mais chuva e tem a chegada de uma frente fria lá também. Hoje, olha que loucura, hoje a temperatura estava acima dos 30 graus lá em Porto Alegre. A partir de quarta-feira, que é amanhã, a mínima pode chegar a 10 graus. Tem uma frente fria chegando.
o que dificulta aí muito a sobrevivência de pessoas que já estão há 5, 6, 7 dias esperando o resgate, por exemplo, em determinado local, né? Porque ainda tem gente. Hoje de manhã na Jovem Pan eu entrevistei o prefeito de uma cidade pequena chamada Imigrante. Tem 3.000 pessoas. E o prefeito estava atordoado, claramente atordoado. Mais tarde, ele disse que encontrou uma família morta abraçada. Nossa Senhora. Ele não sabia dizer quantas pessoas, numa cidade de 3.000 habitantes, hein, em que o prefeito provavelmente conhece as pessoas pelo nome. Todo né? mundo deve se conhecer. Ele não sabia, ele sabia que tinha gente desaparecida, mas não sabia quantas. Eles não tinham condição de procurar exatamente quantas pessoas estavam desaparecidas. Algumas, felizmente, vão ser encontradas, porque as pessoas já estão sem celular, já estão incomunicáveis, enfim. Outras, infelizmente, não vão ser mais encontradas, só vão ser encontradas sem vida, já mortas, né? Enfim, é um negócio sem precedente, sem precedente. Olá, aqui é o Rafael Colombo. Gostou do que acabou de assistir? Se inscreva no canal Cortes do Flow News para os melhores momentos. Quer acompanhar os nossos programas na íntegra? Então se inscreva no nosso canal oficial, Flow News.